O Flamengo entendeu que, diante do ato dele de indisciplina no campo, já mandou o preparador embora, que reagiu, né, um Neandertal, que acha que está na caverna, tudo bem, mandou embora. Mas o Flamengo entendeu que o Pedro também teve ali um ato que não é aceito dentro do vestiário, dentro do clube. Multou o jogador com 5% do... Salve, salve, nação, nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Pedro, a situação do Pedro ainda repercute e muito, né? Pedro é desfalque para o Flamengo diante do Olímpia, pelo simples motivo que Pedro foi multado e ainda é suspenso por um jogo pela opção da diretoria. Então essa suspensão foi a diretoria que fez, não foi mando do São Paulo, foi a opção da diretoria, né? Querendo ou não, Pedro suspenso, será que o Pedro vai fazer falta? Eu espero que não, né? Obviamente que a questão de multa é muito bem-vinda pelo que ele quis, o ato de indisciplina que ele cometeu diante do Atlético Mineiro, né? E agora, o clima, agora vale se perguntar, e o clima dentro do ambiente? Sabemos que o clima entre ele e São Paulo já não tá legal. E o clima entre ele e os jogadores? Também não tá aquelas coisas, né? Então a situação do Pedro dentro do Flamengo é uma situação meio, vamos dizer assim, incômoda para o jogador, né? Será que ele pode sair? Existe essa possibilidade mesmo, uma janela fechando agora. Existe a Arábia, né? Que a janela fica aberta até setembro, se não me engano. Então, é isso aí, vamos embora para mais um vídeo aí. E tamo junto, deixa a sua opinião se a punição esportiva, né, dele não jogar contra o Olímpia foi boa ou não. Vamos embora pro vídeo. Tamo junto, deixa seu like, crédito ESPN no Brasil. Claramente, assim, no futebol brasileiro. O caso do Pedro deu o que falar essa semana. O Marcelo está fora do jogo de volta com o Argentino Júnior. O Pedro está fora do jogo de ida com o Olímpia, que você acompanha amanhã ao vivo na ESPN. É jogo exclusivo aqui para você. O Pedro está fora pelo seguinte: o Flamengo entendeu que, diante do ato dele de indisciplina no campo, já mandou o preparador embora, que reagiu, né, um Neandertal, que acha que está na caverna, tudo bem, mandou embora. Mas o Flamengo entendeu que o Pedro também teve ali um ato que não é aceito dentro do vestiário, dentro do clube. Multou o jogador com 5% do salário e o suspendeu da partida de ida. Ele não está relacionado para esse jogo de amanhã contra o Olímpia. Mauro, e aí tem a questão, provavelmente ele já seria banco, né? Mas eu discordo dele não ir para o jogo. Eu acho que o clube está se prejudicando. Você já mexe no bolso do jogador, o jogador sente. Agora você tira, não, então você vai ficar afastado, você não vai amanhã. Não é uma resposta para o grupo? Aqui não vai aceitar esse tipo de ato? Não, mas não aceitar já mexeu no bolso dele. Ó. Todo mundo vai saber que ele foi punido ali financeiramente. Eu acho assim, aí o clube também se pune ao não levá-lo para o jogo. Não sei, o Zinho jogou, deve saber como é que é a reação de um grupo numa situação dessa. No meu entendimento, lá de fora, amanhã o jogo está complicado, eu tenho um cara que nem o Pedro, não, mas eu hoje preferi dar um exemplo para o grupo que ele tinha que ficar de fora. Vou dar 3 jogos para ele ficar de fora para todo mundo ver como é que são as coisas. Acho que o que funciona mais é mexer no bolso. Que eu havia imaginado que nem isso ia acontecer, porque como havia a possibilidade de também o próprio Pedro entrar com lei trabalhista, não sei o quê, eu achei que na conversa com o Braz tinha ficado, nem vai você, nem vou eu, tá tudo bem, que eu também não acreditava que o Pedro ia fazer isso, mas que nesse acerto ficasse elas por elas e ele nem fosse pagar nada. Mas aí talvez para que o grupo visse que não é assim, senão amanhã você faz e não faz, falta ao treino. Imagina se todo mundo resolver não aquecer. Então, mas aí mandou multar. Só que agora eu acho assim, não levar... Quer dizer, o relacionamento já não está bom com o Sampaoli. Me parece que eles conversaram, o Sampaoli disse que vai colocá-lo nos treinos numa situação de mais mobilidade, etc. Falei, leva para o jogo, amanhã ele faz um gol lá, entra no jogo, faz um gol, quem sabe o gol da vitória, a coisa já fica tudo bem. Não levá-lo, não sei, eu acho que o Zinho que deve ter vivido situação parecida, pode te dizer se você tem razão nesse aspecto. Mas o grupo não ia aceitar ele jogar? Eu acho que o grupo vai abraçá-lo, não? Zinho, pega essa aí. Assim, eu não vejo um absurdo ter uma punição por uma indisciplina. Já vivi situações como essa, desde que seja feita para todos, sem exceção. Quem cometer a indisciplina vai ser punido. Eu não me recordo aquela situação do Vidal,
que o Vidal jogou chuteira. chutou o banco, jogou chuteira, deu uma declaração também de que se o time lá do Chile, Colo-Colo, não lembro qual é o time. Colo-Colo, isso mesmo. Numa live, falou. Eu não lembro se ele foi suspenso. Eu lembro que ele foi multado. Acho que ele foi multado, mas eu não lembro se ele foi suspenso. Não me recordo. Não me recordo se teve. Não me recordo também esse episódio do Gabigol com o Marcos Braz, que chegaram a discutir, foi público isso, né? O Gabigol até querendo ir embora antes, aí o doutor Tanuri que chegou, falou que era para ficar por causa do exame antidoping. Não me lembro se houve algum tipo de punição ou alguma entrevista da diretoria falando sobre a atitude de indisciplina, enfim. Eu acho que assim, faz parte. O Flamengo tem um elenco espetacular. O Pedro já não estava tendo tantas chances, eu já falei isso, na minha opinião. Acho que poderia ter mais. Não é que ele não tenha chance, ele jogou vários jogos com o Sampaoli. Mas nas últimas, ele tem sido o jogador de frente menos utilizado. Até recebi, o pessoal falou, porque a ESPN postou aí no site, né? E aí eu vi torcedor falando, o Pablo, o Rodrigo Caio não estão tendo também chance. Porque tem muito mais zagueiros, né? Centroavante que eu sei tem 2, né? Pedro e Gabigol. Fisicamente, a informação que tem é que o Rodrigo Caio não está no seu melhor e tem jogado Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira, e o Pablo até entrou em alguns jogos agora aí. Mas é opinião, debate, vale comentário, vale... só é ruim quando o pessoal ofende, né, Dani? Lógico. Não sabe se expressar, e aí não é a opinião que ele quer ouvir, aí quer xingar, quer apelar... Mas esses são idiotas, aí eu não dou muito ouvido, não. Mas aqueles racionais, o que eu quero dizer é o seguinte, o Pedro já não está sendo tão utilizado mesmo. Então, assim, não sei se ele seria a primeira opção para entrar. Vai ter o Luiz Araújo, vai ter o Cebolinha, não sei qual é a formatação que vai colocar no campo, o Sampaoli. Os jogadores estão bem, estão todo mundo à disposição dele. Ele melhorou o trabalho, o Flamengo rendendo mais, jogando mais. Então, assim, é uma resposta da diretoria para mostrar liderança, né? Cometeu uma indisciplina, se negou a aquecer um momento ali. Não acredito que foi o jogo todo. O Pedro não aqueceu em momento nenhum. Aqueceu. Foi naquele momento final que entrou o Luiz Araújo e entrou o Everton Cebolinha, faltava uma substituição, ele ficou chateado porque não foi a vez dele entrar. Errou, merece ser punido, porque ele presta satisfação ao clube. Quem paga ele é o Flamengo, e o Flamengo está acima dele. Nenhum jogador está acima do Flamengo. Flamengo e qualquer clube. Então o Pedro errou. A diretoria punia ali com o salário, tirou 5%, ele cometeu essa indisciplina, só não pode fazer disso que o Pedro agora é o errado da história, né? O errado já foi embora. Cometeu uma agressão. Esse é o errado de tudo. Que o grupo está chateado com ele? Não está. O grupo não está chateado com o Pedro. Em momento algum ficou chateado. E até entendeu que ele não foi naquele treinamento, porque estava com a cabeça cheia, não sabia se ia cruzar com o cara lá, não sabia qual ia ser a reação. Se desculpou e tal, e está sendo punido. Eu acho que ele está sendo punido não só por aquilo, pelo não ter aquecido, também porque faltou o treino. Sim. Só depois que ele comunicou. Então ele errou novamente. Então merece a punição. Agora, a diretoria tem que agir assim com todos. Com todos. Qualquer um que seja. Cometeu uma disciplina, tem que ser multado e suspenso. Porque o Pedro foi. Se mantiver isso com todos, está correto a direção do Flamengo. Só para corroborar com a informação do Zinho, Pascoalzinho, de passar a palavra, o Vidal e o Gabriel, os dois foram só multados. Nenhum dos dois foi suspenso nos episódios de indisciplina anteriores. E só mais um fator... outra informação, Dani, outra informação, Dani. Você falou aí que o Sampaoli conversou com ele? O Mauro falou. Sim, eu li isso, sim. Conversaram, sim, no reencontro lá, que eles estavam meio... Um do lado do... meio
meio sem querer muita intimidade, e que o São Paulo teria prometido fazer um tipo de treino diferente com ele, introduzi-lo mais. Que bom. Dar mobilidade, enfim. Que bom, que bom. Ótima. Ótimo, ótimo. Perfeito. Parabéns ao Sampaoli, é isso mesmo. Ele é o gestor, tem que chamar. É porque a informação que eu tinha, até ontem, na hora do almoço, não tinha tido essa conversa. Então pode ser que esse Até papo a hora tenha do sido... almoço, em nenhum momento. Pode ser que essa promessa o São Paulo tenha feito ao Brás e não ainda ao Pedro. Pode ser. Pode ser que os dois ainda não se Não, se assim, a encontraram. informação mais que eu fácil. tive é que até o horário do almoço, que terminou o treinamento, que os atletas foram embora, ainda não tinha Eu tido tinha essa nenhum tipo de informação conversa também. do Sampaoli com o atleta. Então foi promessa dele para o Brás. Se hoje, não sei, pela manhã, teve treinamento, ele foi lá, porque hoje teve treino, então Sim. de repente aconteceu, e eu espero que tenha acontecido. E é excelente a postura do Sampaoli, porque ele vai ter que ter essa sabedoria de ter essa gestão desse elenco pós um fato lamentável do preparador dele e do Pedro também, porque o Pedro deu uma declaração que estava sofrendo, eu sempre esqueço a primeira Pressão palavra, psicológica. Dani. Psicológica. Pressão. Não foi pressão, não. É uma Não outra era palavra, pressão. eu também esqueço. Era um outro nome que Joãozinho. usa. Não era uma outra coação palavra, mas também, assim, não, mas era uma palavra mas assim, específica. Quando ele fala isso, quando o Pedro dá essa entrevista, ele está se referindo ao Sampaoli também. Então Sim. é muito legal, muito bom para o Flamengo, que o Sampaoli tem que continuar, eu sou a favor do Sampaoli continuar, ele chamar o Pedro e entender, e conversar, e dialogar. O Sampaoli falou que é a favor do diálogo. Excelente se ele chamou o Pedro, sentou os dois, teve essa conversa, esse ajuste, aí é perfeito, porque o Flamengo tem o melhor time, mas o ambiente não é o melhor. E passa pelo treinador. Se ele tiver essa condição de dominar esse grupo de novo, o Flamengo tem grandes chances. Tá aí, posicionamento então do Zinho, do Mauro. Pascoal, você fecha aí rapidinho. O Cuiabá, o Gabriel não joga, ele tá suspenso. Então é um jogo pro Pedro no Campeonato Brasileiro no domingo. Para você fechar, Pascoal. Eu tenho a impressão de que, assim, sabe aquele vaso bonito quando quebra? Sei. Conserta nunca mais. Pode até colar, mas fica um negocinho ali no meio do caminho, né? Pascoal tem razão. Vou fazer um intervalo rápido. Pedro fora do jogo contra o Olímpia. Vai dar pano pra manga. Vai dar pano pra Bigode. Você que cobre o Flamengo toda hora aí. Eu não vejo mais como o Pedro permanecer no Flamengo. Acabou A gente o clima. falou aqui no dia que estourou isso tudo, não tem mais jeito. E eu acho que a relação dele, não só com o Sampaoli, mas com os próprios jogadores, já não é mais a mesma relação. Com a diretoria, não é a mesma relação. E aí eu acho que chega um momento que a situação fica tão ruim que o melhor caminho para os dois lados é você se separar. Cada um segue o seu caminho. Tudo bem, agora é um período um pouco ingrato, né? Já que hoje fecha a janela de transferência para o futebol Vai europeu. ficar sem 9. Se isso tivesse acontecido há uma semana, o Flamengo ainda poderia vender o Pedro para algum time da Europa. Lembre-se que com todos os advogados que a gente conversou, todos cravaram que, pelo que aconteceu, pelo cenário, pode configurar uma situação na CLT, né, que o jogador tem o direito de imagem, mas todos eles têm vínculo empregatício. Que o auxiliar do Flamengo, o preparador físico do Flamengo, enquanto preposto do Flamengo agredindo o funcionário, cabe o Pedro acionar o Flamengo e receber a multa e ter o passe, segundo uma corrente de advogados. Então, assim, dependendo da atitude da diretoria, a gente não sabe se conversou de boa. Pô, Pedro fica falando, você falou, sai. Isso pode dar pano pra manga. Você já viu o jogador ídolo de clube, saiu. A gente viu, acho que o Juninho Pernambucano saiu do Vasco brigando e um dos maiores ídolos do Vasco. Tem Então, vários, assim, vários o Flamengo jogadores. tem que ficar esperto porque a janela fecha hoje também. A maior preocupação aí é em relação ao ambiente dele com o grupo, né? Porque assim, a postura com a diretoria está certíssima em fazer com que ele seja realmente punido pela indisciplina dele. Agora, em relação ao grupo, que me preocupa, né? Ele não tem mais ambiente, porque assim, de acordo com a indisciplina, nem o jogador gosta, porque assim, a gente falou esses dias aí, imagina, eu estou torcendo contra você porque eu não estou satisfeito com o que você está jogando. Não é legal você não torcer para o seu companheiro, você não torcer para o seu grupo vencer.
você sair de costas ali, você não está satisfeito, porque o Flamengo venceu, ele saiu, deu as costas. Sozinho. Aí não é legal, a postura dele, por isso que o Flamengo acabou tomando essa decisão e tomou bem. Agora, em relação à negociação, aí que entra o que o Amendo falou, acaba hoje. Será que dá tempo ainda de negociar ou não? Eu vou ler para você. Ó. O atacante Pedro pode pedir rescisão do Flamengo e ainda ter direito à multa, é o que dizem alguns advogados no caso da agressão ocorrida naquele sábado. O artigo 483, a linha F da CLT, prevê como causa da rescisão por culpa do empregador a prática de agressão, salvo em caso de ilegítima defesa pelo empregador ou seus prepostos. No caso aqui, tratando de um membro da comissão técnica do clube, ele é um preposto. Ele é um representante do clube, Flamengo, para fins da CLT. Então, essa agressão física pode ser considerada como justa causa para que Pedro rescinda o contrato com o Flamengo por culpa do empregador, explica o advogado. Bocão, situação mal conduzida, né? Muito. Não existe nenhum bom senso aí, de ambas as partes. Pelo menos chegar algum jogador, comprar briga, um capitão, quem é a liderança do Flamengo hoje? Vem aqui, abraça, vamos lá. Gente, o Pedro é importante pra gente num momento complicado. Nós temos aí 2 campeonatos paralelos importantíssimos, que é a Copa do Brasil e a Libertadores. Nós temos que repatriar o Pedro, né, da melhor forma possível. Já mandaram o cara embora, já tá na casa dele lá, o cara errou, que ele pague depois, não sei de que forma. Mas não pode deixar de lado um jogador tão importante como o Pedro hoje pro Flamengo, né? Mas se você for jogador de alto nível, futsal alto nível, numa situação como a do Pedro, quando a diretoria mantém o Sampaoli, que não comprou a briga dele pra muita gente, e o filho do cara, você não ia se sentir desprestigiado também? É porque tem um trabalho em jogo também do Sampaoli. Acabou de chegar, construiu um trabalho e o Flamengo estava aí. Meio que largado, né? Podemos dizer assim. Era um time em construção ainda. Construção que eu falo, não coletiva. Estava um time desanimado. Vem o Sampaoli e começa a reerguer o Flamengo. E aí, largar o Sampaoli agora por causa de uma briga do seu amigo lá, não tem como. Acho que o Pedro poderia também relevar, quando eu falo relevar, e tipo, não, eu quero estar aqui, já aceitei as desculpas. É complicado. Pena que ele não cabe no Botafogo, né, John? Porque nós temos o Tico ali, né? Mas peraí. Mas Pedro e Tico ali é um trabalho, uma briga boa também. Ah, hoje não. Esquece, pula essa parte. Cadê o colete? Colete. Joguei o colete fora. Não, esquece. Colete. Tico e Pedro. Tico, tá maluco. Tico vai na área. O Tico... Os Boconzetes. Bigode, seguinte. Flamengo joga domingo contra o Cuiabá. Não tem Gabigol, seria a chance pro Pedro brocar. Como é que ele faz? Reverência. E aí, será que... E agora? Quem vai jogar ali? É uma ótima pergunta. Gabi tá fora. Pedro, Matheus França foi embora. Vai ter que recorrer ao André ou o Bruno Henrique? De 9? É. Ou mudar o esquema Henrique, todo bota... por causa... Não, ele pode Tem um levar dia o Bruno que Henrique, parece, bota o Everton Cebolinha. Ele tem algumas possibilidades. Aí que tá, entra a força do elenco. Você tem jogadores que podem fazer essa função. Mas vai mexer um pouco. Mas assim, vamos avaliar o que está acontecendo. Será somente para essa partida ou vai ser para o decorrer? A gente ainda não sabe ainda. Não, e aí será que como o Pedro vai reagir com isso, né? Exatamente. Ele vai querer jogar no domingo. Exatamente. Ele vai gostar dessa situação, tirar ele da Libertadores? E é feio, né? Mas aí você tem que entender, você tem que entender todo o cenário agora, né? Ô, Atirson, e a gente falou que ontem, você tocou nessa tecla, era a chance da redenção. Exatamente. Cuiabá, que é um time infinitamente inferior ao Flamengo, tecnicamente, apesar de ser forte lá em cima, lá no meio, né, do mapa, e ele... Ele reagir, né? Quer dizer, ele voltar a jogar bem, pô. Ele não vem jogando bem, ele não vem atuando bem. A gente vem falando muito da postura dele dentro de campo. Ele não está tendo a atitude realmente de um grande profissional da forma que ele já chamou a atenção. Quais são os problemas? Aí a gente vai avaliar se é realmente aquela parte mental que ele citou, se é somente a parte física e técnica, se é uma coisa extra fora de campo da familiar. A gente tem que entender. Agora, ele tem que voltar a ter a alegria de jogar. Primeira coisa, ele assumir essa responsabilidade, se desculpar com todos e aí depois voltar a atuar bem, porque ele é bom jogador. Ele não chegou no Flamengo à toa e fez grandes gols. Agora, ele precisa voltar a ter a alegria de novo de jogar, senão ele não vai conseguir render. Exatamente. E com o São Paulo, nós temos que fazer uma avaliação, que o Marinho já teve problemas com ele também. Então, Vidal. O que acontece? E outros jogadores fora também, o homem é exigente, tem que seguir a risca, senão... Não vai se tornar um time vencedor. Não é o time vencedor. Voltar a ser um time vencedor. O Boca Vidal foi campeão da Copa América com ele e saiu brigando. Falou que ele é malo. Muito malo. Muito malo. Não, ganha. Tá aí. É um cara que é exigente. Mas São Paulo também, o clube, ganhou o quê? Só com a Universidade de Chile. Com o 2015. Em 2019 ele foi vice-campeão com o time mediano do Santos. Mas já acabou?
Salve de porra! Então é isso aí, nação, mais um vídeo. E essa notícia do Mauro Naves, né? Ele chegando a comentar que o Sampaoli conversou com o Pedro, sei lá o que irá tentar introduzir ele melhor no sistema dele, fazer um treino específico aí com ele. Eu acho dificilmente, né? Que vários veículos de comunicação estão dizendo que o Sampaoli até o momento não conversou com o Pedro. Possivelmente ele pode ter dito isso ao Marcos Braz e não diretamente ao Pedro. A gente sabe como que é o futebol aí, por fora, não internamente, né? Mas é aquilo. O Pedro, ele pode fazer falta diante do Olímpia? Pode fazer falta de acordo com como for o andamento do jogo, né? Se o Flamengo tiver 0x0 lá ainda e precisar o Olímpia com as duas linhas muito recuadas lá, precisar de um cara de centroavante, sabemos que a gente não vai ter. Mas a expectativa é que o Flamengo consiga vencer pelo bom momento que está vivendo aí. As duas vitórias seguidas fora de casa contra o Grêmio, Copa do Brasil, e o Galo pelo Brasileirão. A expectativa é diferente da realidade, né? A expectativa é que o Flamengo consiga, sim, vencer o Olímpia sem muita dificuldade, né? A última vez que o Flamengo enfrentou o Olímpia na Libertadores, se eu não me engano, foi em 2021. O Flamengo goleou as duas partidas e avançou de fase. Então a expectativa é que o Flamengo vença. Na realidade, só o futuro dirá, né? Mas Pedro, ele pode fazer falta ao Flamengo? Pode, mas espero que não faça falta. E espero que isso possa tudo se resolver, né? Mas vai depender muito ainda do Pedro, Sampaoli e o ambiente ali que é meio complicado, né? Sinceramente. Muito complicado o jogador. Pro jogador, né, especificamente, que sofreu uma agressão. Muito complicado. Mas é isso aí, nação. Tamo junto. Deixa sua opinião aí também. Sua opinião, seu like ajuda demais. E tamo junto.